O governador Geraldo Alckmin já disse que, se for eleito, ele vai privatizar a Petrobras. O senhor acha possível privatizar uma companhia desse tamanho, que tanto Olha, interfere? eu acredito muito em coisas realistas, né? E que se faça de uma forma eficaz. Por exemplo, nós estamos privatizando a Eletrobras. É um projeto grande, complicado e que vai demandar tempo. Então, não acho que deva começar a falar muito, tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem um projeto de privatização da Eletrobras, isto já é um desafio. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ter o mesmo impacto no país da privatização da Telebrás, na década de 90, naquela época do telefone. Alguns se lembram aí, tá? Da época em que uma linha de telefone em São Paulo você tinha que comprar de alguma outra pessoa e declarava no imposto de renda, porque chegou a custar aí $3.000 em São Paulo, a linha telefônica, né? Porque não tinha, né? Então, a privatização foi uma coisa impressionante, o resultado. Agora, então estamos fazendo isso na Eletrobras, eu acho que vai ter. Agora, no devido tempo, eu acho que vai. Agora, tem que ser uma coisa que eu acho que é menos política, de declaração bombástica. É uma coisa assim, eu acho que você tem que começar por uma maior participação do público, vendendo mais ações da empresa, e, no final do processo, assegurando uma administração profissional, etc., feita por um mercado que deverá também se expandir. O Chile fez uma experiência interessante nesse aspecto, há muito tempo. Eles privatizaram, por exemplo, tinha o Banco do Chile, por exemplo, que era o Banco do Brasil de lá, foi privatizado, mas não foi vendido para um grupo ou para um outro banco. Não, foi privatizado no sentido de verdadeiro do public capital, quer dizer, o capital público no sentido de ser propriedade do público. Public company. Da Bolsa de Valores. Tá? Mas, para isso, você tem que expandir o mercado de capitais. Então, eu acho que tudo isso tem que expandir o mercado de capitais, a partir daí começar a emitir mais ações, né, Mané? Você tem que criar aí condições e expandir muito o mercado, para que, de fato, haja condições de você ir abrindo cada vez maior participação do público nas ações das grandes empresas. Um dos grandes problemas que nós vemos aqui, pelo menos, é que as principais bandeiras do liberalismo, como a privatização, mesmo a reforma da Previdência, corte de gastos públicos, acabam sendo um tanto quanto impopulares. Como é que o senhor vai compatibilizar isso numa campanha para presidente, já que você é o símbolo justamente da reforma da Previdência, de uma economia que se pretende ser mais liberal e buscando votos num eleitorado que não é exatamente alinhado com essa ideia? Olha, eu acho interessante isso, porque existem alguns dados interessantes. Foi feita uma pesquisa aqui na periferia de São Paulo sobre essa questão do Estado e da presença do governo. Os resultados foram surpreendentes na época. Há pouco tempo, foi feito ano passado. Porque a maior parte das pessoas queria menos Estado interferindo na vida dele. Ou dela, no caso. E o que eu acho importante é que o serviço funcione, que a economia funcione. Eu acho que o mais importante é aumentar gasto público, a população gosta. Sei lá, subsídio para a empresa, subsídio para empresário, o povo gosta disso? Não deveria. É uma grande fonte de despesa pública, né, nos últimos anos, subsídios. Salário de servidores, o público gosta, acha bom? Não, que eu saiba, não. Então, tem uma série de coisas aí nesse aspecto. O problema da Previdência, sim. Esse tem um desafio aí de comunicação, tá? Desde que você comunique certo, né? Então, eu acho que tem todo um processo de comunicação, mas tem uma outra coisa. O que a população quer mesmo é emprego e inflação baixa. Isso afeta todo mundo.
comunicado corretamente, com política que dê resultado, eu acho que isso funciona. Quer dizer, você não sabe quanto é que o governo está gastando e está beneficiando a vida da pessoa realmente. Agora, a inflação baixa influencia. Emprego influencia. Evidentemente, transporte, serviço público, sim, é óbvio, isso sim. Saúde, base, isso sim. Mas, em resumo, são coisas... Na verdade, não é o nível geral de gastos, etc. Em resumo, Não é a eu acho que é a questão de macroeconomia, né? atender mesmo. Você tem que prover a economia crescendo, o emprego, né, a inflação baixa e os serviços básicos para a população. Isso é que é o fundamental. E esse vai ser o seu discurso de campanha? Oi? Esse vai ser o seu discurso de campanha? Caso eu decida ser candidato, saia candidato daqui a um mês, sim. Sempre está implícita essa frase, digamos, essa diversidade. O senhor acha que o ex-presidente Lula devia ser candidato? Olha, eu acho que, do ponto de vista político, sim, né? Seria positivo, porque eu acho que o povo tem o direito de escolher. Né? E, politicamente, é muito mais razoável. Agora, isso é uma coisa. Agora, é que essa pergunta é confundida com questão legal, questão do judiciário. Não, aí é outra coisa. O julgamento e a decisão jurídica, bom, aí é uma questão do judiciário. Não é uma questão para nós discutirmos aqui. Se o senhor fosse presidente nesse momento, o senhor teria tomado a decisão de intervir no Rio de Janeiro? Sim, certamente. Por que exatamente? Na época é fundamental. Eu acho que a situação decisiva foi quando o governador pediu a intervenção. Ele disse, olha, não tenho mais condições de administrar a cidade. E é importante que o governo federal intervenha. Por quê? Porque ele estava sem condições, muito bem intencionado. Aliás, eu gosto dele pessoalmente, etc. Ele foi muito honesto, muito sincero. Fez uma atitude nobre, digna, eu acho. Até ele foi elogiado hoje por governadores, na reunião de governadores lá em Brasília, quando eu estava, exatamente por isso, porque ele pediu a intervenção. Ministro, o senhor eleito presidente, o senhor traria o que exatamente de diferente da administração privada para o setor público? Como é que o senhor, que é um dos executivos mais bem-sucedidos no mercado privado, o que o senhor traria dessas lições de uma pessoa de grande sucesso para o setor público? Olha, eu tive que enfrentar esta questão realmente quando eu assumi o Banco Central. Foi exatamente quando eu deixei de ser presidente de uma grande organização global e passei a ser gestor público, como presidente do Banco Central. A questão é uma questão de definir bem objetivos. Você está numa organização privada, por exemplo, no caso de um banco, você tem que fazer o quê? Você tem que prestar um bom serviço. Depende também, cada instituição tem a sua visão de linha de ação. Mas, no meu caso, por exemplo, na instituição que eu administrei, era, em primeiro lugar, a satisfação do cliente, número 1. Satisfação do funcionário, em consequência, o lucro. Uma boa gestão de custo, era qualidade de custo. Você tinha um lucro, entregava o lucro para o acionista. Aí eu entrei no Banco Central. Qual era a finalidade? Já não era essa. Maximizar o resultado do Banco Central, do balanço do Banco Central. Não. Qual era o resultado? Baixar a inflação, estabilizar a economia, manter a estabilidade do sistema financeiro, dar condições para o país crescer. Então, você tem que focalizar no resultado. Eu sempre tive essa característica na vida, foco no resultado. Então, no que eu mudei no Banco Central, eu defini muito bem. Agora, quais são os resultados esperados? É isso. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, qual era o problema? O Brasil vivendo a maior recessão da história. Então, qual é o resultado esperado? Mas eu voltar a crescer, voltar a criar emprego. Então, definiu-se os objetivos, que são objetivos
adequados e corretos para aquela função. Aí, isso começou a ocorrer. Bom, aí tem um segundo grupo de objetivos, aumentar a produtividade do país. São as reformas microeconômicas, nós estamos já tocando, etc, etc, etc. Então, resumo da ópera, este é, me parece, a diferença fundamental. Tem que estar muito claro na definição de resultados e focar naquilo e entregar o resultado. E é o que a população espera.